Seja nos registros históricos, nos foguetes, filmes, roupas, ou até mesmo nos noticiários, com certeza você já viu o logo da NASA. E poucas instituições governamentais no mundo possuem o reconhecimento e a popularidade que a NASA desfruta, mas antes de se tornar uma referência em exploração espacial como é atualmente, a agência norte-americana percorreu um longo caminho, passando por crises políticas, guerras, e até alguns desastres. A história da agência norte-americana começa em 1915, quando o mundo ainda se encontrava nos anos iniciais da Primeira Guerra Mundial, que vinha sendo disputada pelas nações da Europa, Ásia e do Oriente Médio, mas em prol de defender seus aliados e suas ambições políticas, os Estados Unidos decidiram entrar no conflito. Isso fez com que o governo federal norte-americano inaugurasse no mesmo ano a NACA, um Comitê Nacional de Aviação, com o objetivo de realizar desenvolvimentos tecnológicos, que permitissem ao país o uso de aeronaves na guerra. Dando início assim à primeira agência espacial da humanidade, National Advisory Committee for Aeronautics. Contudo, entre sua formação e o estabelecimento de uma infraestrutura, se passaram mais de 5 anos, e como a Primeira Guerra já havia terminado, em 1920, o comitê passou a operar sobre uma nova missão, que era a de promover a aviação civil e militar através de pesquisas visando o futuro. E até meados da Guerra Fria, os americanos seguiram com a mesma agência espacial. A Guerra Fria aconteceu entre 1947 até 1991, e foi marcada pela disputa ideológica e geopolítica entre os Estados Unidos e a União Soviética. O nome dessa guerra é chamado de Fria, porque não houve de fato um combate direto entre os dois países, o que houve foi uma guerra indireta, com espionagem, tensões sobre o aumento de armamentos nucleares, também ocorreram muitas ameaças de ataques entre si, e além, é claro, das disputas em avanços tecnológicos e na exploração espacial. Este último item se tornou vital para o surgimento da NASA como conhecemos hoje, pois em uma tentativa de demonstração de superioridade, a União Soviética lançou em 1957 o primeiro satélite da história ao espaço, que foi o famoso Sputnik 1. Logo em seguida, um mês depois, os soviéticos também lançaram para fora da Terra o primeiro ser vivo a entrar em órbita, que foi a cadela vira-lata das ruas de Moscou chamada Laika. E essas conquistas dos soviéticos geraram um tremendo impacto nos Estados Unidos, que naquele momento perceberam o quanto estavam inferiores à União Soviética no quesito da exploração espacial, chegando à conclusão que para mudar essa história, era preciso fazer uma grande reestruturação no seu departamento aeroespacial, no qual até 1958, era usado somente pelos militares da Força Aérea Americana, e normalmente eram ineficazes contra os seus inimigos. Por isso, o governo americano mudou sua rota em 29 de julho de 1958, e criou uma divisão civil voltada para o espaço, onde transformou a NACA, com toda a sua infraestrutura, seus funcionários e seus anos de pesquisa, na agência que hoje conhecemos como NASA, National Aeronautics and Space Administration, Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. Esse período da história ficou conhecido como Corrida Espacial, na qual os Estados Unidos e a União Soviética disputaram para ver quem seria o primeiro a atingir grandes feitos na exploração espacial, e os soviéticos começaram bem à frente dos americanos nesta corrida, conseguindo ser os primeiros a mandarem um ser humano ao espaço, e também os primeiros a enviarem um satélite até a Lua. Portanto, seria necessário um grande feito para os americanos ultrapassarem os soviéticos, e sabendo disso, em 1961, o então presidente John Kennedy, durante um discurso ao Congresso, estabelece aos Estados Unidos a missão de levar um homem à Lua, e retorná-lo em segurança para casa, antes de 1970. E foi a NASA que ficou encarregada de realizar essa missão, dando início assim ao programa Apollo, no qual teve de ser adaptado para cumprir a meta estabelecida pelo seu presidente.
E a vontade dos americanos de vencer os soviéticos era tão grande, que eles estavam dispostos a pagar o preço necessário para chegarem primeiro na Lua. Então investiram uma verba astronômica de bilhões de dólares na agência, fazendo com que milhares de cientistas, engenheiros e físicos, fossem redirecionados para trabalhar na NASA. E mesmo sem o presidente norte-americano Kennedy estar vivo para ver, em 20 de julho de 1969, um homem americano pousou na Lua pela primeira vez na história com a Apollo 11. Esse evento parou o mundo, no qual estima-se que 650 milhões de pessoas assistiram simultaneamente através da televisão, o primeiro passo do homem na Lua. E com o sucesso da Apollo 11, a NASA passou a ser vista como a campeã da corrida espacial, com seu símbolo imediatamente se tornando sinônimo da exploração do cosmos. Os anos 1960 e 1970 foram marcados como a era de ouro da NASA, em que não só a verba da agência era bem maior, mas também foram realizados mais 5 retornos à Lua, além do lançamento dos primeiros satélites para Marte, e também o das sondas Voyagers, que tinham como destino o final do Sistema Solar. Já a década de 1980 trouxe consigo uma diminuição na competição da Guerra Fria, e com isso, houve uma redução nos fundos e nas atividades da NASA, uma vez que a disputa contra a União Soviética na exploração espacial não era mais prioridade do governo. Desde então, o passar de cada ano trouxe cortes cada vez maiores nas verbas da NASA, gerando uma estagnação no desenvolvimento de novas missões, e uma grande dependência na reutilização de naves e foguetes, o que veio a resultar em diversos acidentes nos anos seguintes, alguns até mesmo letais, como o Challenger, em 1986, e o Columbia, em 2003. Mas mesmo com os problemas de financiamento e infraestrutura enfrentados pela agência há anos, as últimas décadas trouxeram grandes avanços, como por exemplo, o lançamento de 2 telescópios espaciais, o Hubble e o James Webb, que nos revelaram detalhes dos primórdios do universo, no qual as suas imagens fizeram com que ele se tornasse uma ferramenta fundamental para estudos do espaço. Ao longo dos anos, a agência também desenvolveu vários modelos de ônibus espaciais, fundamentais para a operação da Estação Espacial Internacional, que é uma instalação internacional de pesquisas espaciais que orbita a Terra, e realiza diariamente cerca de 15 voltas ao redor de nosso planeta, e está sendo habitada permanentemente desde os anos 2000, o que acabou contribuindo vastamente para nosso entendimento sobre vivência no espaço, além dela gerar grandes inovações e soluções médicas aqui para a Terra. Já uma família de rovers enviada a Marte pela NASA, nos ajudam a conhecer mais sobre o próximo planeta que planejamos visitar, e recentemente obtiveram um dos resultados mais significativos da exploração do planeta vermelho, que foi a descoberta da presença de água. A NASA também dispõe de diversas sondas que tocaram desde a superfície do Sol, com a Parker, e até os anéis de Saturno, com a Cassini. Já em relação ao futuro da agência, o plano é retornar à Lua. Só que desta vez, a NASA pretende permanecer por lá. E a grande vantagem para a NASA acreditar que isso se tornará realidade nas próximas décadas, é de que além das nações aliadas que já colaboram com os americanos há anos, agora entraram na jogada as empresas privadas do setor espacial, que vêm fazendo contratos bilionários com a NASA, para conseguirem realizar juntas, o objetivo de estarem habitando a Lua até 2030. E isso tudo será feito através do programa Artemis, que já conta com diversos países e empresas privadas, e levará a primeira mulher à superfície lunar. E caso tudo aconteça como previsto, a Lua, com sua baixa aceleração da gravidade, será usada como base de lançamento para a ida dos primeiros humanos a Marte, lançando a humanidade em uma nova era da exploração espacial. Como uma agência civil, a NASA tem como objetivo a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias para a exploração do espaço. Para isso, desenvolve uma infinidade de projetos com robôs, telescópios, satélites e foguetes,
visando sempre o avanço tecnológico da humanidade na Terra e fora dela. E para você que tem o interesse em conhecer mais sobre a NASA, e não tem condições ou vontade de ir aos Estados Unidos, no Brasil existem 2 parques temáticos da Agência Espacial Americana, e são os parques que contêm o maior acervo fora dos Estados Unidos. A atração Space Adventure é um acervo com peças da Agência Espacial Americana, que conta com 2 unidades aqui no Brasil, uma em Canela, no Rio Grande do Sul, e outra em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E o parque tem atrações temáticas, tanto para as crianças quanto para os adultos. Bom, por hoje é isso pessoal, se gostou deixe o like.